Olá, muito bom dia para você. Começa mais um Band Entrevista aqui na Band Paulista. Fique com a gente. E hoje eu recebo um convidado especial, o deputado federal Geninho Zuliani, do Democratas. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço a Band pela entrevista. Um grande abraço a todos os telespectadores. Deputado, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória política. Você que foi prefeito de Olímpia e hoje assume esse mandato de deputado federal. Como que foi essa trajetória até aqui? Olha, eu comecei muito novo, aos 21 anos de idade, disputei a primeira eleição para vereador. Fui vereador 2 vezes no município de Olímpia, presidente da Câmara, e aos 32 anos assumi o comando de uma cidade que tinha uma vocação inicial para o turismo. Eu fui prefeito lá de 2009 a 2016, 2 mandatos consecutivos, e hoje tenho muito orgulho do que eu fiz e o que Olímpia representa hoje no cenário nacional e principalmente no cenário turístico. Deputado, o senhor foi prefeito de Olímpia com apenas 32 anos. De onde é que veio a experiência para comandar o município? A gente sabe das questões, das dificuldades que os gestores municipais enfrentam hoje para comandar uma cidade. Olha, no fundo a experiência de vereador, a experiência de presidente da Câmara, mas eu confesso para você que busquei profissionais mais experientes do que eu para fazer parte da minha equipe e também aliado a isso fui me qualificar, né? Fiz faculdade, pós-graduação já como prefeito para poder fazer uma gestão pública de qualidade. Então, a qualificação ela é permanente na nossa vida, mas eu tenho a convicção de que fiz um bom trabalho e entreguei a Olímpia muito melhor do que nós recebemos, né? Apesar de jovem, mas fiz um trabalho com muita dedicação, muito carinho, acima de tudo, olhando sempre para o futuro, para trazer uma vocação econômica nova para a cidade, e fazendo uma gestão pública de qualidade. Depois de ser prefeito de Olímpia, o senhor se aventurou a deputado federal, está aí cumprindo essa primeira missão. Qual é o balanço que o senhor faz até aqui desse trabalho? Quais são as experiências que o senhor tem tido à frente desse cargo, que é extremamente importante, essa parceria com os municípios, buscando aí recursos aqui para o interior de São Paulo? Olha, lá em Brasília, eu tomei posse há 2 anos com bandeiras específicas, uma delas do municipalismo. Fui prefeito, sei as dificuldades que cada prefeito carrega no dia a dia, para o fortalecimento dos municípios. O município é o ente pobre da federação, 70% dos recursos dos impostos ficam em Brasília, uma outra parte no governo dos estados e o menor fatia do bolo tributário vem para os municípios. Então é uma tarefa árdua e lá em Brasília a gente protege os municípios e tenta melhorar a arrecadação no dia a dia e não fazer com que eles percam recursos. Além de outras bandeiras, como a área da habitação, a área do turismo, o agronegócio, entre outras. E para mim tem sido importante. O meu partido me colocou como membro titular da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu estou desde o primeiro dia. São poucos deputados que têm esse privilégio de poder debater todos os projetos que passam pelo plenário da Câmara de forma prévia. A gente debate, aprova e depois vai para o plenário. Além de outras comissões que eu também faço parte. E tive a felicidade de relatar 2 projetos nos 2 primeiros anos, que também são poucos deputados de primeiro mandato que conseguem relatar 2 projetos dessa envergadura. O primeiro, o marco do saneamento básico. A lei completa 1 ano, aliás, completou 1 ano a semana retrasada de sanção. E o outro, a relatoria da vacina, do consórcio COVAX Facility do governo federal. Então eu tenho atuado muito em cima dessas bandeiras que eu já identifiquei e principalmente em cima das relatorias. O marco do saneamento, por exemplo, foram 8 meses de dedicação integral para poder entregar para o Senado um texto onde o Senado tivesse conforto em votar, ir para a sanção do presidente da República e mudar de forma 360 graus os investimentos do saneamento no Brasil. O senhor citou com relação a esse trabalho importante na aquisição de vacinas aqui para enfrentamento da pandemia, ganhou até um apelido
do governador de São Paulo, Geninho da vacina. Fala um pouquinho mais, deputado, com relação a essa atuação, como foi esse trabalho e o quão importante isso foi para a gente ter um resultado positivo hoje. Olha, hoje é muito mais fácil porque nós temos informação. Na época que eu fui designado relator dessa medida provisória da COVAX, era tudo um pouco embrionário e tudo um pouco ainda sem muita luz sobre o assunto. E naquela ocasião, nós tínhamos uma medida provisória que autorizava o Brasil a fazer parte de um consórcio internacional, né, liderado pela União Europeia, onde ia se investir dinheiro na tecnologia da vacina e, num segundo momento, você aderia à compra de vacinas, né? E de um consórcio de vários produtores de vacina, vários laboratórios, várias marcas. E também, nesse relatório, tratava muitas coisas a respeito da Anvisa. Eu me recordo de uma discussão que eu tive no Ministério da Saúde, porque a adesão do governo era de apenas 10% das doses que o Brasil precisava. Poderia até chegar a 50%, mas o Brasil resolveu comprar e aderir apenas 10%. Porque naquela ocasião, os técnicos do Ministério da Saúde entendiam que vacinando 10% da população brasileira, você atingiria a imunidade de rebanho. Ou seja, eram informações preliminares, dados que nós não tínhamos hoje, e uma das coisas também que foi polêmica e que nós colocamos foi diminuir o prazo de análise das vacinas emergenciais da Anvisa. Então nós ampliamos o leque de países que poderiam certificar, né, a Anvisa americana, da Itália, da Europa, da Argentina, enfim. Nós selecionamos ali 7 agências internacionais sanitárias que poderiam dar o seu aval e que o Brasil aceitaria, mas com uma análise de 48 horas da Anvisa brasileira. Foi uma polêmica, mas acabou aprovando. Isso deu celeridade para que todas as vacinas emergenciais aprovadas no exterior pudessem entrar no Brasil mais fácil. Hoje, né, passado tantos meses, e a gente vê a pandemia aí se afunilando para chegar com dias melhores, a vacina todo dia, os números atualizados, a gente vê uma ampliação muito grande do número de doses, tanto na primeira dose, na dose única, na segunda dose. A gente vê os números de internações despencarem. Ainda não é momento de abusar, mas já é um conforto para restabelecer a atividade, começar novamente a economia, aqueles pequenos nichos da economia que estavam restritos, voltar a abrir a população. Então há muita esperança, né? Por mais que tenha novas variantes, mas a gente percebe uma pesquisa não só do Brasil, do Butantan, mas do mundo inteiro em cima dessas novas variantes, e eu acho que dias melhores virão. Em breve nós vamos estar livres dessa pandemia. O senhor que atuou diretamente nessa questão da vacinação, o senhor acredita que o Brasil poderia ter feito um pouco melhor? Nós poderíamos ter chegado a esse resultado que nós estamos chegando hoje com alguns meses de antecedência? Não tenho dúvida. Eu acho que o governo federal atrasou a compra de vacinas, não acreditou que a vacinação seria o único caminho para poder controlar a pandemia, apostou errado, apostou em imunidade de rebanho, apostou em cloroquina, apostou em remédios que não tiveram até hoje comprovação científica. E no ponto de vista pessoal também da presidente da República, eu acho que errou muito na tratativa, né? Nos próprios exemplos que o líder maior da nação tem que dar a seu povo. Andando sem máscara, frequentando, aglomerando, tirando massa do rosto de criança. Então isso tudo atrapalha. O senhor acredita que tenhamos que retomar essas imunizações ao longo dos anos? Teremos que tomar, de repente, até uma terceira dose? O que o senhor acha que vai acontecer ou que deve acontecer daqui para frente, quando a gente conseguir concluir essa primeira etapa, que é imunizar a população aí de 18 anos ou mais? Olha, pelo que eu tenho ouvido no mundo político, no mundo técnico, a gente viu, se eu não me engano, Israel vai começar a aplicar a terceira dose na população. Eu acho que no Brasil não será diferente, né? Aqui em São Paulo a gente já viu o anúncio do governador sobre a Butanvac, de ela entrar no calendário de vacinação, junto com a vacinação da gripe a partir do ano que vem. Existe um estudo para aplicar a terceira dose da Coronavac agora em dezembro.
Esse estudo ainda não foi concluído, então pode ser que nós possamos tomar a terceira dose. Eu acho que tudo que nós fizermos para preservar, obviamente com amparo na ciência, é fundamental. Mas eu acho que num espaço de tempo aí de 5, 10 anos, vai ser natural que a gente tome essa vacina para se proteger de uma coisa que nós não conhecíamos, né? E ao futuro temos que esperar aí os resultados de muitas pesquisas que estão sendo feitas no mundo. Deputado, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso Band Entrevista. Peço que o senhor permaneça. No segundo bloco a gente vai debater outros assuntos, além da pandemia, que é um assunto aí fundamental, mas a gente vai entrar em outras questões também, em outros trabalhos que o senhor está realizando. A gente faz uma pausa agora no nosso Band Entrevista. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e hoje a gente recebe um convidado especial, o deputado federal Geninho Zuliani está conversando com a gente. Falamos bastante com relação à pandemia no primeiro bloco, deputado, e agora a gente vai para outros temas. Recentemente a Câmara aprovou o texto base de privatização dos Correios. O senhor votou a favor dessa privatização. Por quê e quais são os caminhos, o que o senhor acredita que deve acontecer daqui para frente com relação a esse tema? Olha, primeiro que eu tenho uma trajetória política de centro-direita e sempre fui a favor de um Estado menor e mais enxuto. O Estado tem que fazer os serviços essenciais, mas aquilo que nós podemos passar para a iniciativa privada é fundamental. Os Correios já foi envolvido em corrupção, já deu muito prejuízo para o país e hoje, apesar de estar dando lucro, é um monopólio, né? Então hoje, falar em 2021 em monopólio, ele não paga um centavo de imposto, ele é isento de toda a carga tributária brasileira e ainda com muita dificuldade de dar lucro, sendo que deu prejuízo por muitos anos. E com a evolução, a gente vê hoje grandes empresas no mundo fazendo entregas rápidas, com qualidade, mais baratas. Então, no fundo, nós não votamos a privatização do Correio. Ela é uma consequência do que nós votamos, que é a quebra do monopólio dos serviços postais no Brasil. Você concentrar na mão de uma empresa, ainda pública, de forma única, todo o serviço de entregas do Brasil, isso é coisa do passado. Então, quebrar o monopólio significa que outras empresas e privadas podem fazer entregas de cartas, de correspondências bancárias de entrega no nosso país. Eu acho que o Correio deve sim ser privatizado. É uma empresa que não faz sentido mais estar nesse arcabouço do governo federal. E eu acredito que nós temos que ter dinheiro e gastar energia aonde deve ser gastado, na saúde, na educação, na capacitação das pessoas, em ciência e tecnologia. Esse é o verdadeiro papel do Estado. O senhor acredita que quais serão os próximos passos daqui para frente com relação a esse tema? Eu acho que agora o governo, tendo autorização legislativa, ele vai passar para o PPI, que é a central dele de privatizações, e eu acho que o Correio vai adquirir um valor significativo para poder ajudar o governo a custear as suas despesas, além do que quebrar monopólio, eventualmente baratear o serviço, trazer qualidade para um setor que não tem mais qualidade e rapidez. Eu acho que é isso que o brasileiro espera na ponta. Além da participação ativa na compra de vacinas, deputado, o senhor também é bastante ativo na questão do saneamento básico. O que o senhor pode falar desse um ano de marco aí do saneamento básico para o Estado, para o Brasil, para a situação que nós temos hoje? Bom, o saneamento é uma vergonha, né? 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado e 30 milhões de brasileiros não têm água potável tratada em casa. Porque não tem mais investimentos públicos. As companhias estaduais capturaram esse serviço e com o nosso relatório aprovado na Câmara, depois o Senado aprovou sem nenhuma retificação e o presidente sancionou, e a semana passada nós concluímos um ano de sanção. O que nós podemos comemorar? 30 bi de investimentos da iniciativa privada já veio para o setor, 127 municípios já foram beneficiados com os novos contratos em 8 estados da federação. Ou seja, agora os fundos internacionais, fundos nacionais, enxergaram no saneamento uma grande janela de oportunidade para os investimentos. Nós temos estados da federação com 4% de saneamento básico. Então nós demos uma guinada muito importante e hoje o Brasil passa a receber
dinheiro privado, como as rodovias recebem há muitos anos, como o setor elétrico recebe há muitos anos, como a telefonia móvel recebe há muitos anos, mas o saneamento tinha ficado para trás. E agora, com os investimentos, nós vamos encurtar esse período e fazer com que até 2033, que é o que consta na lei, todos os municípios brasileiros tenham acesso ao saneamento básico. Qual é o impacto disso para a sociedade, para a população do estado? Olha, talvez aqui para a nossa região noroeste de São Paulo, os estados próximos, não tenha um impacto tão grande, né? Aqui em Rio Preto, por exemplo, já tem 100% de tratamento de esgoto. Mas quando a gente fala de nível Brasil, é o exemplo que eu dei agora, estados com 4% de saneamento básico. Então, existe um estudo que morrem 15 crianças no Brasil por dia por doenças oriundas da falta de saneamento básico. Aí são diversas doenças que a falta de saneamento básico traz para dentro dos hospitais. Então, saúde em primeiro lugar, depois meio ambiente, né? Quando você pega todo o esgoto de uma cidade e joga num córrego, a próxima cidade abastecida por esse córrego está contaminada. Então, quando você faz todo esse tratamento, devolve para o ambiente de forma correta, você está protegendo o meio ambiente. Você vê hoje que as matérias de ontem e de hoje, de todos os jornais a nível nacional, está falando do aquecimento global. Então, preservar o meio ambiente é fundamental, aliado com saúde pública. Então, eu acho fundamental o saneamento básico estar com 100% no Brasil. Deputado, a gente sabe do trabalho, né, dos gestores federais, dos deputados federais junto aos municípios, às regiões. O senhor tem uma região grande aqui no interior de São Paulo, como São José do Rio Preto e outras regiões, Barretos, que dependem da sua ajuda, os prefeitos dependem da sua ajuda para poder conseguir um investimento, por exemplo, como nós tivemos, que o senhor conseguiu no Hospital da Zona Norte aqui em Rio Preto, 10 milhões de reais, o senhor me corrija se eu estiver errado. Qual a importância desse trabalho, de buscar esses recursos para poder auxiliar? A gente sabe que a Prefeitura hoje trabalha com dificuldade. Ninguém consegue sorrir à toa e falar os caixas estão cheios, está sobrando dinheiro para investir em todas as áreas. A gente sabe que não é assim. Então, qual é o seu papel nesses investimentos, principalmente agora no momento de pós-pandemia, digamos assim, em que as prefeituras passaram por dificuldades e terão ainda momentos difíceis? Olha, não só Rio Preto, mas Barretos, Ribeirão, Araçatuba, Marília, são regiões que contam com o meu trabalho. As entidades assistenciais, o meu trabalho lá em Brasília, por exemplo, agora na reforma tributária, nós estamos muito atentos com aquilo que os municípios podem perder, garantindo todo o amparo à legislação municipal. E dizer a todos, né, que estão nos assistindo aqui que o trabalho lá também é na base, aqui no nosso escritório político, trabalhando, ajudando os prefeitos no dia a dia, trazendo verbas de Brasília, abrindo os ministérios, fazendo os prefeitos e seus secretários conhecer os programas que Brasília tem e também a parceria que eu tenho com o governo de São Paulo, por ser de um partido aliado, né, tanto em Brasília como em São Paulo, essa aproximação. Todos os prefeitos têm um desafio muito grande agora. Eles estão no primeiro ano de mandato, esse primeiro ano é de organizar a casa, fazer planejamento, cortar despesas, preparar o seu município para investimentos, mas a retomada econômica é fundamental, né? As cidades hoje estão com um número grande de desempregados, são 15 milhões de desempregados no Brasil e o pior, vivendo num ambiente inflacionário. Há 25 anos nós não tínhamos inflação no Brasil. Hoje nós temos um agro forte, mas na ponta nós temos o trabalhador pagando quase R$ 9,00 o óleo de soja. Então está muito difícil para a população que está desempregada. Então, ajudar esses prefeitos a retomar o emprego, a trazer a renda para cada um dos seus moradores, para que eles possam ter conforto, poder comprar, voltar a comprar, voltar a consumir é fundamental. Então, nós estamos fazendo uma série de workshops, trabalhando em parceria com São Paulo, em parceria com Brasília, mas acima de tudo, todo o trabalho pode ser em vão se não tiver um controle inflacionário no Brasil. Não adianta o Brasil crescer 4,5% se não controlar a inflação, porque a vida do trabalhador fica cada dia mais difícil quando ele vai no supermercado, quando ele vai abastecer seu carro e todos os componentes da cesta básica no índice de inflação nunca visto antes, além da construção civil e todos os setores. Deputado, nós conversamos recentemente com o presidente da CIRP, Kelvin Kaiser, aqui de Rio Preto, e falou da dificuldade de conseguir conciliar a economia com o combate à pandemia. Por muitas vezes esse discurso foi debatido. Se você deixa
o empresário trabalhar, você pode acabar contribuindo para o aumento de casos. Hoje nós vemos uma situação um pouco diferente, temos um controle melhor da pandemia. O senhor acredita que agora isso fica de lado e a gente vai poder focar na economia, no empresário, na geração de empregos, no auxílio através dos deputados e outros políticos para conseguir fomentar a economia, gerar emprego para esses municípios e ao mesmo tempo manter o cuidado com a saúde, que a gente sabe que é importante, sempre foi, né, e hoje é mais do que nunca importantíssimo? Olha, primeiro destacar que foram poucos os setores da economia que pararam durante a pandemia. Você pega a indústria, não parou, o agro não parou, né? Grande parte dos serviços não pararam. Os mais atingidos foram o setor de turismo, setor de eventos e os comerciantes de uma forma geral que precisaram fechar suas lojas pelos decretos de lockdown, enfim. Mas foi uma pequena parte da economia. A gente vê que a oferta e procura no Brasil e no mundo está alta. É só ver o preço de tudo que nós vamos consumir. Tudo está caro, porque o consumo está alto e a produção teve queda durante a pandemia. Eu acho que essa fase já foi, mas eu acho que as restrições foram acertadas. Quando a gente olha para trás hoje, vê o tanto de vidas que foram evitadas, a concentração na vacina, a concentração em fazer um plano que pudesse garantir o mínimo de transmissão possível. Olhando para trás agora com mais de 500 mil mortos, eu acho que deixa alguns recados importantes em quem acertou, quem errou. Obviamente que muitos, com a pandemia, também fecharam suas atividades comerciais. E o mundo, de alguma forma, vai ter que se readequar. Depois da pandemia, nós não vamos ter uma vida igual nós tínhamos antes. Muita coisa hoje passou a ser online, muitas lojas físicas deixaram de existir e não faz mais sentido reabrir, porque é um segmento que eventualmente você compra online. Então tem uma reengenharia do fluxo de compra que vai ter que ser desenvolvida. Mas eu acho que principalmente São Paulo se comportou bem, a economia está retomando, a previsão de crescer igual a China, São Paulo quase 8%, e a economia na nossa região, acho que em poucos meses estará totalmente retomada. Deputado, a gente tem pouco menos de 2 minutos, eu queria a tua opinião com relação ao cenário político hoje. Nós estamos nos encaminhando aí para mais um cenário de eleições e também já as suas considerações, qual é o recado que você deixa para a população aqui do interior de São Paulo? Olha, eu tenho que confessar para vocês que em Brasília as coisas não têm sido fáceis. Clima de tensão, clima de ameaça, ruptura institucional à vista, declarações infelizes de ambas as partes e principalmente pelo presidente da República. Isso traz uma instabilidade para uma democracia frágil como é a democracia brasileira. Frágil, que eu quero dizer, no sentido de uma democracia muito recente, que ainda falta um amadurecimento por parte de toda a população. Aliado a isso, uma relação internacional muito ruim com China, Estados Unidos. A China já está desacelerando os investimentos do Brasil, migrando um pouco para a África, né? Lá em Brasília o clima é de tensão. É um problema cedo, uma tarde, uma noite, né? Todos os dias. Então a gente tem lutado muito para poder ter pautas positivas como o saneamento, a vacina e fazer parte da turma que quer reformar o Estado brasileiro. Mas eu tenho muita esperança, porque o Brasil é um país rico, tem bons parlamentares em Brasília, a equipe do governo Bolsonaro, principalmente o ministro Guedes e outros ministros, tem pessoas que querem fazer um Brasil melhor. Aqui em São Paulo nós estamos acima da média, São Paulo vai muito bem, tanto na economia como na gestão. Eu estou muito feliz de poder estar num momento não tão tranquilo, mas podendo ajudar São Paulo lá em Brasília, ajudar os municípios brasileiros, mas com muita esperança no futuro que nós teremos dias melhores. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Entrevista. Um excelente domingo para o senhor. E assim a gente encerra mais um programa. Um ótimo domingo para você e a gente se encontra na próxima edição. Até lá.